Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Hoje eu vou contar um episódio que aconteceu na minha escola em 2019, quando os meus alunos e outros alunos da escola foram ao cinema. Alguns deles estavam indo ao cinema pela primeira vez. Foi uma história muito legal que fez com que todo mundo aprendesse, tanto os alunos quanto os professores. É isso que eu vou contar. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Gabriel França, sou professor na Prefeitura de São Paulo desde 2008 e falo aqui sobre escola, cotidiano escolar e conto alguns relatos da minha prática. Se você quer conhecer outros vídeos como esse, clica no botão de se inscrever e vem com a gente. O Museu da Língua Portuguesa, vocês sabem que pegou fogo, ele ainda não foi reaberto, mas o Serviço Educativo tem feito trabalhos com as escolas que são do território. A escola em que eu trabalho é relativamente perto do Museu da Língua Portuguesa e foi convidada para participar de sessões de cineclube que acontecem lá às sextas-feiras à noite. E quando esse convite chegou para o conjunto de professores que trabalham com a educação de jovens e adultos, a gente aceitou, porque todo mundo que trabalha lá acredita que é muito importante fazer com que as pessoas saiam da escola, conheçam outros espaços da cidade e que o processo educativo pode ser muito maior do que aquilo que é reservado somente para dentro da sala de aula. E a gente foi, e foi muito interessante. Era sexta-feira à noite, a escola fica a uma meia hora de caminhada do museu e a gente resolveu ir andando. Em parte porque seria muito difícil estacionar os carros perto do Museu da Língua Portuguesa, numa sexta-feira na hora do rush, e também porque os alunos eles estavam muito orgulhosos de dizerem que não tinham condições financeiras de pagar o Uber e estavam mais orgulhosos ainda de aceitar que nós, professores, pagássemos o Uber. Então a gente foi a pé. E foi uma canseira, porque os alunos bastante idosos, alguns já com mais de 60 anos, não gostaram muito da caminhada. Foi um aprendizado saber que mais vale abrir mão de um pouquinho do orgulho do que ficar com o corpo dolorido para o resto do final de semana. O filme que a gente foi convidado a ver se chama Cinema Aspirinas de Urubus. É um filme brasileiro de 2005 com direção do Marcelo Gomes. Ele tem dois atores principais, um deles é o João Miguel, que é um ator brasileiro da Bahia, que ficou mais conhecido porque ele faz um personagem muito importante na série do Netflix que chama 3%. E também tem um ator alemão que chama Peter Ketschnat, que é o com quem o João Miguel contracena ao longo do filme inteiro. A ideia do museu era exibir o filme para os alunos, distribuir pipoca, um suquinho e tinha até um chocolate para eles comerem de sobremesa e depois bater um papo sobre o filme. E a história começa quando um dos nossos alunos, que é um homem trans, assim que viu uma cena que o ator alemão, o Peter, tira a roupa e toma um banho, ele começou a gritar. Esse nosso aluno dizendo: "Oh, homem pelado não, tem que ser mulher pelada." E depois desse momento ele fez vários outros comentários e um professor que estava junto, o professor de informática, precisou dar uma bronca nesse aluno e falou assim: "Ó, cara, a gente está no cinema a gente fica em silêncio." E ele ficou quieto depois disso, assistiu ao filme, fez um outro comentário junto dos outros alunos, mas não teve mais nenhuma gritaria. A história do filme é uma história muito bonita, ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial e reúne esses dois personagens, que são, no filme também, um brasileiro e um alemão. E o alemão ele passa por diversos cantos do sertão brasileiro montando uma tenda de cinema em que ele exibe propagandas da aspirina. Então, o cinema que ele monta vira uma grande atração e o que ele faz na verdade é vender remédio. E no caminho que eles tomam juntos acontecem muitas coisas, inclusive no país, inclusive no mundo. E a principal delas é a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O personagem que é vivido pelo João Miguel, que é o brasileiro, ele vira automaticamente inimigo do alemão. Não porque eles fossem inimigos entre si, mas porque era a realidade do momento, e eles precisam dar uma solução para aquela relação. O filme acabou e quem veio discutir com os alunos a respeito do filme foi o próprio ator João Miguel. E aí aconteceram várias coisas muito interessantes e muito bonitas. A primeira delas é que tem um aluno da nossa escola que é sírio, está no Brasil como refugiado. Pediu a palavra, pegou o microfone para falar na frente de umas 50, 60 pessoas que estavam presentes e disse uma coisa muito legal. Ele falou que ele entendia a relação que tinha se dado entre aqueles dois personagens no filme porque ele vinha
de um país em guerra. Ele precisou sair do país dele por conta da guerra e encontrou no Brasil uma amizade com as pessoas que o acolheram, com as pessoas que o receberam, inclusive a escola, inclusive outros cidadãos brasileiros, muito parecida com a amizade entre os dois personagens. E que ele tinha identificado naquela cena do filme uma amizade que ele queria levar para o resto da vida com as pessoas que estavam lá. E ele aproveitou esse momento para agradecer tudo o que estava acontecendo na vida dele naquele momento e para agradecer as pessoas que estavam junto. É claro que a gente ficou bastante emocionado, os colegas dele também, nós professores então mais ainda. A segunda coisa que aconteceu que foi muito legal, uma aluna minha, e ela era aluna do curso de alfabetização, ela era minha aluna mesmo, quando o João Miguel pegou o microfone para começar a falar, ela ficou encantada, ela falou, nossa, ele tem a voz igualzinha à voz do ator no filme. Isso foi muito engraçado, todo mundo deu risada e ele mesmo, João Miguel, pelo que eu me lembro, também riu. Uma outra coisa muito legal que aconteceu tem a ver com uma relação sexual que acontece no filme, que é quando um homem se deita com duas mulheres. Um dos nossos alunos estava muitíssimo curioso para falar sobre isso e ele perguntou para o João Miguel, que é o ator que tinha vivido isso, como é que era dormir com duas mulheres. E foi uma risadaria geral, porque foi muito divertida a reação do João Miguel, que explicou que aquilo lá era só a interpretação, mas o aluno queria porque queria que ele dissesse como é que era a situação de dormir com duas mulheres. E aquilo foi muito legal, a gente riu muito. Eu acho que o mais importante dessa história inteira foi a gente ter conseguido tirar os alunos da escola e apresentar para eles uma realidade absolutamente diferente, que a escola só proporciona se ela sai de dentro dela. Para vários alunos que estavam lá, era a primeira vez que eles iam a um cinema. E era um cinema improvisado, com uma tela improvisada, com uma projeção improvisada, mas era escuro, tinha silêncio e foi uma situação muito bonita. A gente estava voltando para a escola, aconteceu um outro caso muito interessante. Aquele nosso aluno que reagiu negativamente ao homem tomando banho e falou que queria que fosse uma mulher tomando banho, contou uma história. Na verdade, ele não contou uma história, ele veio se justificar. Ele veio conversar com os professores, em particular com o professor que tinha dado uma bronca nele, e falou assim, sabe o que é, professor? Eu estava muito feliz. Eu nunca tenho nada para fazer para me divertir lá onde eu moro. E eu estava tão feliz que eu não conseguia me controlar. E aquilo marcou muito a gente. Todo mundo que estava lá, os professores. Porque a gente percebeu um significado na atividade docente que a gente não tinha percebido antes. E aquilo tomou um corpo tão grande que a gente voltou ao Museu da Língua Portuguesa para assistir a um outro filme, que foi muito divertido, um documentário sobre a música brega brasileira que chama Vou Rifar Meu Coração. E nesse ano, em 2020, a gente instituiu que a cada 2 sextas-feiras a gente faz uma sessão de cinema com os alunos, com pipoca que os professores compram e levam, e refrigerante que a gente compra também, para poder apresentar títulos do cinema e para poder apresentar uma série de vivências que eles não teriam de outra forma. Eu acho que essa é uma experiência muito legal, cinema é muito gostoso, cinema com escola é muito legal, e eu fico muito feliz de poder ser o agente de apresentação disso para os meus alunos. Eu fico triste por eles não conhecerem ainda e terem 50, 60, 70 anos, mas eu fico realizado profissionalmente de saber que eu posso fazer isso e que isso faz diferença na vida das pessoas. Se você tem alguma experiência legal para compartilhar que você realizou como professor ou como professora, conta aqui embaixo. E se você quer sugerir algum filme para os meus alunos assistirem, eu vou ficar muito feliz, porque eles gostam, tem sido uma experiência incrível e é uma pena que a pandemia tenha interrompido temporariamente essa vivência. Obrigado e até o próximo. Tchau!